Como o Gonçalo falou, esta apresentação é sobre o meu percurso. O meu nome é Leila. Nasci no Chigadinho a 9 de dezembro de 1991. Podem ver aqui como eu era bonitinha, tão fofinha com a minha mãe. Nós no Chigadinho, a nossa infância era diferente. Nós éramos mais alegres. Eu estudei na escola básica número 1 de Feijó e lá eu conseguia brincar, ter bons momentos, muita liberdade e muita alegria, coisa que hoje já nós não temos nesta nossa nova casa. Todos quiseram mudar, porque era uma casa nova, íamos ter uma vida nova, mas não foi assim que aconteceu. Mudei-me para a lembrança e começaram os problemas. Porquê? Porque nesta nova casa as coisas começaram a ser diferentes. Nós não podíamos estar na rua tal e qual como nós estávamos na outra casa, nós não podíamos ser tão livres como nós éramos. Lá toda a gente se conhecia, toda a gente estava bem, toda a gente falavam todos uns com os outros, e o que aconteceu é que as pessoas aqui deixaram de falar todas umas com as outras. Começaram a estar mais dentro de casa, deixaram de ser livres, deixaram de ser alegres e começou a haver muito abandono escolar. Eu não abandonei a escola, mas fiquei um pouco triste. E o que é que aconteceu? Comecei a ter maus comportamentos, a faltar às aulas e fui suspensa 2 vezes, 5 dias, uma porque bati numa colega minha e outra porque parti um vidro onde tinha as tatas todas da escola. E chumbei. Pois é. E chumbei. Chumbei e passei para Francisco. Chumbei, mas depois passei de ano. Quando passei de ano, tive muitas negas, tive 12 negas. No segundo período, não tive nenhuma nega, porque já não queria chumbar outra vez. E depois passei de ano para o 7º ano para a Escola Francisco de Simões. E na Escola Francisco de Simões tive novos amigos, eu, como é que eu era, e continuava com um comportamento mau. Eu era mandona, eu era teimosa, era muito respondona e falava mal com toda a gente. E aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ser mais organizada, comecei a ser mais responsável e passei para o 8º ano. O meu comportamento começou a mudar, porque eu conheci novas pessoas. No 8º ano, o Gilson era da minha turma. E aí começaram a surgir novas coisas. Acho que isto passou um bocadinho. Sim, passou um bocadinho. No 9º ano, eu conheci novas pessoas. Foi uma nova etapa. Pessoas completamente diferentes. Quando eu passei de turma, fui para uma turma nova, os meus colegas ficaram para trás. E aí eu conheci o Espaço Cisel. Não sei como é que eu fui parar ao espaço, mas cheguei lá. Conheci os técnicos, a Inês, o Gonçalo, o Mário, a Beta, mas as pessoas que mais marcaram foi a Beta e a Inês. Porquê? Porque com elas eu comecei a pensar de uma forma diferente e comecei a pensar como é que eu podia resolver os meus problemas e ser uma pessoa diferente. Porque nós temos muitos problemas e às vezes não temos com quem falar. E eu conseguia chegar ao espaço e dizer tudo o que tinha para dizer à Beta e à Inês. E elas começaram a falar comigo, eu começava a falar com elas, começava a explicar o que é que eu fazia, o que é que tentava fazer para resolver os meus problemas, mas não conseguia resolver porque também não me esforçava para isso. E comecei a ver as coisas de forma diferente. Foi aí que eu comecei a participar em mais atividades, em todas as atividades que eu podia participar no espaço. Este foi o arraial do XL. Fomos a Fátima, ao Cristo Rei, fazíamos atividades de reciclagem, no teatro com a minha irmã e com a professora Margarida. Isto foi em Óbidos, Mar das Nações. Quando eu participava na dança, fomos dançar à charneca
convenção e tomar. No 9º ano eu comecei a participar no desporto escolar, fazia futsal e foi aí que eu conheci o professor Pedro Alves. Comecei a ter boas notas também e comecei a ver que fazer outras atividades, ter novos amigos, nós aprendemos muitas coisas e essas pessoas fazem com que nós fiquemos diferentes. Eu passei para o 10º ano, escolhi o curso Tecnológico de Desporto por influência do meu professor Pedro. No espaço jovem, nós tínhamos muitas ideias e essas ideias nós não conseguíamos passá-las nem fazer as atividades que nós tínhamos pensado. Então surgiu uma conversa em que nós podíamos criar um grupo de jovens e numa tarde falei com a Inês e com a Beta e nós pensámos em criar um grupo de jovens. O grupo de jovens era um grupo de jovens com várias ideias e essas ideias, com esse grupo de jovens, nós conseguimos trabalhar para elas. E o JUPAC foi uma forma de nós conseguirmos fazer isso. O JUPAC é Jovens Unidos para Ajudar a Comunidade. E foi a partir daí que nós começámos a fazer as atividades. Quando nós temos várias ideias, nós não conseguimos, como é que eu vou dizer? Não conseguimos organizar sem ter ajuda. E ao fazermos parte desse grupo, nós tínhamos a ajuda do espaço. E quando nós queremos criar algo, e no espaço nós queríamos criar muitas coisas para os jovens, para a nossa comunidade, para poderem fazer atividades diferentes, e aí a associação impunha-nos muitas regras. E limitava-nos um pouco. Porquê? Porque nós tínhamos muitas ideias, mas temos que obedecer às regras que a associação nos impõe. E foi aí que nós começámos a pensar em como é que vamos lidar com essas imposições e como é que nós podemos contorná-las. Está bem? Foi aí que surgiu a convenção. Nós queríamos muito fazer uma convenção sozinhos. Foi aí que começaram as imposições, mas nós conseguimos contornar e fazer a convenção. A convenção deu muito trabalho, muito trabalho mesmo. Mas foi algo que nós conseguimos fazer. Foi a nossa primeira atividade que nós fizemos e foi um sucesso. E esse sucesso foi recompensado com todo o trabalho que nós tivemos. Já no 11º ano, eu já tinha outra mentalidade. Na altura não tinha dinheiro e comecei a pensar em trabalhar. O que aconteceu? Nós na nossa comunidade, os nossos colegas, nós todos temos colegas que têm mais dinheiro e todos temos colegas que têm menos dinheiro. E eu era de uma das pessoas que tinha menos dinheiro. E o que acontece? Os nossos colegas têm MP3, têm um telemóvel e nós não temos quase nada. E o que acontece? Queremos ter essas coisas. Uns escolhem trabalhar e outros escolhem ir por outros caminhos. E foi aí que eu comecei a pensar em trabalhar. Procurei, falei com a Beta na altura e ela disse que tinha uma amiga que vendia o Oriflame. E eu disse, está bem, vou aceitar. Foi aí que eu comecei. Mas continuei à procura porque eu queria algo que ao final do mês estivesse lá. E na Oriflame não, é diferente. Foi aí que eu ganhei o meu primeiro salário. Eu estudava das 8 às 5 da tarde e às 5h30 tinha que estar no trabalho e saía à meia-noite e meia. Mas ganhei o meu primeiro salário, que foi 500 euros. O que é que eu queria? Na altura também queria o MP3, também queria a máquina fotográfica e também queria roupas novas, ténis, tal como todos os jovens querem hoje em dia. Nós todos os dias ouvimos conselhos. Nunca ouvimos. Não digam que ouçam porque não ouvem. E quem ouve não os liga nenhuma. O que é que eu aprendi com isso? Aprendi que muitas das vezes os conselhos que nos dão são muito importantes, não só da pessoa que nos dá, mas também para nós. Porquê? Porque se é uma pessoa mais velha a dar-nos um conselho, nós devíamos ouvir esse conselho porque ela está a dizer para o nosso bem. E nós devemos aproveitar isso para pensar também um pouco nas atitudes que nós temos, que às vezes não são boas, e se as pessoas nos estão a aconselhar, vai fazer com que também nós pensemos um bocadinho e tentemos melhorar um pouco essas nossas atitudes. Aprendi muitas coisas, aprendi a fazer bem as coisas, a cumprir regras pela primeira vez, porque eu era uma pessoa sem regras.
e era desleixada. E comecei a cuidar mais de mim e das coisas que eu gostava e das minhas coisas também. Comecei a lutar pelo que queria e também aprendi a organizar o meu dia-a-dia, porque muitas das vezes nós temos testes, temos trabalhos, temos atividades e vamos deixando as coisas todas para o fim. E isso às vezes não é bom. Porquê? Porque ficamos sobrecarregados e entramos em stress. Um dia meu começava às 8 na escola, e saía às 5h30 e tal como vos disse, depois ia trabalhar e terminava à 1 da manhã quando chegava a casa. Mas às vezes não terminava à 1 da manhã, porquê? Porque eu tinha que estudar, então ficava até altas horas a estudar. Mas comecei a ter boas notas. Olha, queria ter o 20, queria ser melhor e queria também chegar ao topo. Porquê? Porque quando conheci o professor Pedro, ele era uma pessoa que se metia em tudo e mete-se em tudo, em várias atividades, e eu comecei a ver nele um exemplo. E por ser o meu exemplo, eu também gostava de queria chegar ao topo mesmo. Então comecei a trabalhar para isso, a ter boas notas, a estudar mais, a querer ser melhor e a mudar o meu comportamento e as minhas atitudes. Tanto que a minha média de 12º ano foi de 18 valores e concorri ao Prémio Escolhas. Foi o Gonçalo que me inscreveu. Muitas das vezes acontecem no nosso caminho muitos obstáculos e às vezes nós não sabemos como contornar esses obstáculos. Eu tinha o espaço jovem na altura, vinha sempre para o espaço, sempre que tinha um problema vinha para o espaço e tentava resolver os meus problemas, sempre, mas tinha muito pouco tempo para tentar pensar nessas coisas. E começava a entrar em stress, também porque quando nós estamos muito ocupados, muitas das vezes, aqueles amigos que nós pensamos que nós temos no nosso caminho, afinal não são os nossos amigos. E também começou a surgir o problema da matemática. Quem é que daqui não gosta de matemática? Toda a gente. Nós, uma coisa que a minha mãe me disse foi que nós não temos que gostar da matemática, mas que temos que estudar e trabalhar também para termos boas notas na matemática. E isso é verdade. Eu chumbei a matemática e era a única disciplina que me faltava fazer para terminar o 12º. Na altura eu não sabia o que fazer, mas tinha um professor, na altura eu disse que precisava de ajuda e ele disponibilizou-se para me ajudar, tal e qual como um colega meu e o meu professor Pedro Alves. O professor Pedro Alves deu-me bases desde o 5º ano, tirou horas de um dia dele para poder-me ajudar, dar essas bases. Eu vim do 5º ano, apesar de ter boas notas, vim desde o 5º ano sem bases de matemática, passava a matemática por passar. E isso depois foi um problema, porque quando nós passamos para o 10º ano, a matemática já é diferente. E se nós não soubermos as bases, também não conseguimos fazer a disciplina. E foi aí que eu chumbei a matemática. Mas um colega meu, que sabia muito bem matemática, tinha boas notas, ele disponibilizou-se a dar-me apoio às quartas-feiras à tarde, e nos outros dias em que ele tinha disponível, ele deixava de fazer algumas atividades às vezes, e ajudavam-me com matemática. Todos os dias eu estudava matemática, comecei a estudar matemática sozinha. Não gosto de matemática, na mesma, mas tinha que passar a matemática e tinha que estudar para poder passar. Eu tinha muitas atividades, tinha a escola, trabalhava, tinha que vir ao Espaço Jovem, porque queria vir ao Espaço Jovem, muitos amigos na altura e algumas atividades. E foram essas atividades, esses amigos e tudo o que eu fazia fizeram com que eu não desistisse daquilo que eu queria fazer. Porque eu, a partir do momento em que eu conheci o professor Pedro e comecei a mudar, eu comecei a estabelecer os objetivos que eu queria para a minha vida. Tanto que, todos os anos, eu escrevo um papelzinho com os objetivos que eu quero fazer nesse ano e ao longo do tempo vou trabalhando para conseguir alcançar esses objetivos e vou riscando. E no final de cada ano vou vendo o que é que eu consegui e o que é que eu não consegui e faço uma retrospectiva daquilo que eu tenho conseguido. Todas as oportunidades que passaram por mim, eu aproveitei-as, porque há oportunidades que às vezes só passam por nós uma vez e se nós não aproveitarmos no momento, nós vamos aproveitar mais. Então,
O conselho que eu vos dou é que aproveitem sempre todas as oportunidades que vos surgirem na vossa vida. No primeiro exame, que foi o de matemática, eu chutei. Era de 0 a 20 valores e eu tive 5 valores. E fiquei triste, porque estudava e não via resultados, mas disse, não faz mal, vou continuar a estudar. E continuei a estudar. Quando fui ver a pauta do segundo exame, tive 11 valores. E passei. E nessa altura senti que foi uma grande vitória. E aí eu comecei a pensar, eu não sou burra, só tinha que começar a estudar e esforçar-me cada vez mais para conseguir também ter boas notas. E foi aí que começou a fazer uma luzinha na minha cabeça. E na altura eu recebi o prémio de mérito escolar. E foi um prémio de 500 euros. Esse prémio de 500 euros foi para utilizar em material escolar. Podem ver aqui o vídeo. Sou a Lélia Filipa Garcia, tenho 18 anos, estudo na Escola Secundária Francisco Simões e estou no 12º ano. Moro no Laranjeiro, nasci cá em Portugal. Participo no projeto Mais XL, já realizámos várias atividades, o Dance Beat, uma convenção de dança, participámos na festa da Casa Amarela. No dia em que recebi o prémio, foi no dia em que recebi as notas dos exames. A nível nacional, receber um prémio como esse é muito bom. Um orgulho, vá. Ter uma amiga que conseguiu receber um prémio, mas também pelo seu esforço, pela sua dedicação à escola. Durante o ano letivo, as melhores notas que tive foi a práticas de dinamização desportiva, tive 19, a organização e desenvolvimento desportivo tive 18, no estágio tive 19, no projeto tecnológico tive 19 e a psicologia também tive 19. Eu nem sempre fui boa aluna, fui adquirindo isso com o tempo, porque no início, quando era mais jovem, era mais rebelde. Depois, quando entrei no projeto Mais XL e conheci a Beta, que era uma monitora, a partir daí as coisas mudaram. Recorreu muitas vezes a nós para apoio nos trabalhos de casa, algumas ajudas em algumas disciplinas. Isto em termos escolares, por exemplo, em termos de desenvolvimento de competências, ela é daquelas jovens que se vê uma formação, se vê uma atividade que lhe chama a atenção, ela é a própria que quer fazer essa atividade. O projeto contribuiu muito para o meu sucesso escolar porque o Gonçalo, que é monitor, o Ricardo também, que é monitor, a Inês e a Beta, que agora já não é monitora do espaço, e o professor Pedro também. Ajudaram muito porque sempre que precisava recorria a eles, não só para falar das coisas boas, mas também para falar das coisas más, e eles estavam lá sempre para me ouvir. Sim, a Lélia, na sua personalidade, tem um feitio, por vezes, demasiado até perfeccionista, e essa procura constante do perfeccionismo, por vezes, até a atrapalha. Mas é uma característica que é de realçar e que penso que será responsável pelo sucesso que ela vai ter, tanto a nível académico, escolar e no futuro da vida dela, nos mais diversos âmbitos. Enquanto aluna e enquanto pessoa, caracterizo-me por ser muito empenhada, responsável, trabalhadora e perfeccionista. Eu gostaria de trabalhar nas áreas de psicologia e desporto. Não estou em psicologia e também não estou em desporto. Tudo o que nós fazemos, se não houver esforço, não há vitórias. E isso pude comprovar ao longo do meu caminho e do percurso que eu tenho vindo a fazer. Eu consegui terminar o 12º ano, fui a primeira da minha família a conseguir terminar o 12º ano e também a entrar na faculdade. Fiquei um ano parada, não consegui entrar na faculdade nessa altura porque tinha que optar a fazer o exame de português ou fazer o exame de matemática. Eu preferia passar a matemática e terminar o 12º ano e depois estudar com mais calma para o exame de português e aí sim fazer o exame. E todo esse ano estive parada, não estive bem parada, não estive foi a estudar, mas estive a trabalhar.
fazia as vendas com a Oriflame, ao mesmo tempo que estava nesta empresa. E foi nesta tosta. empresa que eu ganhei o meu primeiro salário, que foram os 500 euros, e comprei tudo aquilo que vos disse anteriormente. Depois trabalhei na Olá, na Stradivarius. Eu saí da Olá para ir para a Stradivarius e não fiquei nem com um nem com o outro. Mas também foi uma opção minha, porque eu gostava muito da Stradivarius. Também gostava da Olá, mas queria mesmo trabalhar na Stradivarius. Mas às vezes há coisas que não nos cabe a nós decidir. E na altura não decidiram ficar comigo. Trabalhei na HM, já trabalhei na CA e já trabalhei em muitos outros sítios e não encontrei foi os logos. Porquê que eu consegui trabalhar em todos estes sítios? Porque pesquisava bastante, tinha muita força de vontade e também aceitava fazer qualquer coisa. Desde que ganhasse dinheiro, para mim, era à vontade. E depois sentia que conseguia fazer qualquer coisa. Depois de ter estado com o exame português, entrei na faculdade. Foi uma grande vitória para mim, porque era uma coisa que eu tinha em mente e consegui fazer isso. Eu sempre trabalhei, neste momento já não estou a trabalhar, mas durante o primeiro ano eu fui trabalhadora estudante. Estudava, eu saía de casa ao meio-dia, chegava a casa às 8, mas havia uma vez por semana que tinha que estar às 8h30 no trabalho e durante o fim de semana trabalhava 8 horas por dia. Durante esse ano, eu no primeiro semestre consegui concluir as disciplinas todas, mas no segundo semestre já não concluí as disciplinas porque também não tinha muito tempo para estar. Consegui acabar em 6, consegui fazer 5 e ficou a estatística por fazer novamente, porque para fazermos matemática nós também temos de ter tempo para estudar. E eu não tinha muito tempo para estudar estatística, então essa cadeira ficou para trás. Na altura, como não tinha muito tempo, também não tinha tempo para me dedicar às outras atividades, foi aí que eu deixei de fazer a dança, deixei de fazer o teatro, não faço mais atividade nenhuma, e foi aí que os amigos começaram a desaparecer. Não tinha tempo para estar com as pessoas e já não sabia onde é que estavam os amigos. Entrava em stress porque só tinha as manhãs para estudar e tinha que ir às manhãs para a biblioteca porque em casa não consigo estudar. Não tinha muito tempo para estar com o namorado e também queria sair porque os meus colegas queriam sair e tinha que optar entre sair e ficar em casa a estudar ou por vezes ter que ir trabalhar. E nessa altura as coisas começaram a complicar-se. Fiquei desmotivada e foi aí que entrei em depressão no segundo semestre. Fiquei muito em baixo e foi aí que a minha mãe me começou a ajudar. Eu não dava valor à minha mãe até eu entrar para a faculdade. Muitas das vezes a minha mãe falava comigo e eu não ouvia, não queria saber, não ouvia por nada desse mundo. Mas hoje a minha mãe é a minha base. Porquê? Porque quando eu comecei a trabalhar eu não tinha quem me fizesse as refeições e a minha mãe fazia as refeições, preparava o meu lanche e a minha mãe ajudava-me em tudo, falava comigo, era o meu apoio e era a minha base e hoje é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. E foi aí que eu comecei a dar valor à minha mãe. Hoje falo com ela, ouço e rio-me com ela normalmente, porque antes eu não fazia nada disso e hoje é tão simples fazer isso porque comecei a conhecê-la. E vejo a pessoa que ela é realmente hoje. Atualmente estou na Oriflame, continuo a fazer as vendas, é a minha maior motivação. Dá muitas alegrias, conheço pessoas novas e a Oriflame é uma empresa que aproveita a crise. É uma oportunidade, a crise na Oriflame é uma oportunidade. Muitas das pessoas que se inscrevem na Oriflame mudam a sua vida porque é uma forma diferente de trabalhar. A pessoa está em casa, não tem patrões e só de não ter patrões que está nos ouvidos já é muito bom. Estou no segundo ano, sou representante dos alunos do segundo ano e faço parte do núcleo de curso de gestão de recursos humanos e sou vogal. No núcleo de curso faço atividades para o meu curso e hoje eu considero uma pessoa muito persistente e determinada. A teimosia não mudou, porque quando eu estou certa eu não mudo, mas quando estou errada hoje já penso 2 vezes e tento
falar melhor com as pessoas e também pedir desculpas quando sei que faço algo de errado. Já não me viu conflitos, os conflitos para mim já não me dizem nada, porque os conflitos primeiro só nos atrapalham, nós não nos sentimos bem e as outras pessoas também não se sentem bem. Hoje eu sinto-me mesmo muito bem comigo mesma, estou bem e sou uma pessoa sonhadora. Tento sempre escrever aquilo que quero fazer, as coisas que quero realizar e tento fazer o máximo para as conseguir realizar. E acho que termos objetivos na vida e planearmos um pouco o nosso caminho, acho que faz toda a diferença, porque quando nós andamos sem objetivos e sem planos, nós acabamos por fazer qualquer coisa ou o nosso caminho é menos positivo. E quando o nosso caminho é menos positivo, acabamos por nos tornar pessoas diferentes e fazer coisas totalmente diferentes daquilo que teríamos feito se fôssemos mais positivas e se tivéssemos objetivos e planos na nossa vida. Concluindo, façam sempre as vossas escolhas. A minha mãe nunca me proibiu de nada, sempre me disse, se queres fazer, faz, e diz que quando nós queremos fazer as coisas devemos correr atrás delas e não ter medo de fazer as coisas. E acho que foi por isso também que eu fiz a maior parte das coisas que fiz na minha vida, porque a minha mãe sempre me incentivou, e acho que isso é muito importante. Ter alguém que nos apoie, que nos incentive e que nos deixe voar e não nos corte as asas. Aproveitem sempre as oportunidades, porque todas as oportunidades que eu tenho, eu aproveito. Mas hoje em dia tenho muitas oportunidades, não só pelo meu esforço e também pelo aquilo que faço e pelas oportunidades que aproveito, mas às vezes, hoje, já penso duas vezes antes de aproveitar isto ou aquilo. Porquê? Porque se nós aproveitarmos as oportunidades todas, também não vamos ter tempo para aquilo que nós fazemos na nossa vida. Por exemplo, eu tenho um namorado, tenho a faculdade, tenho a Oriflame e não posso fazer tudo. E hoje às vezes tento fazer tudo e sai a caminho. Eu sempre tive medos, mas os meus medos algumas vezes me deixaram como eu vou dizer, não fiz as coisas por medo e outras vezes, quando tive medo, fiz com medo. E as coisas que fiz com medo foram as mesmas coisas que eu fiz. Eu acho que querer e acreditar são os dois passos para nós fazermos qualquer coisa na nossa vida, porque se nós não acreditarmos, ninguém acredita, e se nós não quisermos, não avançamos e não fazemos nada. E pronto, eu quero vos dizer que devem aproveitar sempre a vossa vida, fazer tudo aquilo que queiram fazer e queiram sempre o melhor para vocês e para a vossa vida. Porque se nós quisermos isso e se lutarmos por isso, essas coisas acontecem. Obrigada.